Oi pessoal, passando aqui para deixar uns recadinhos, né? Não é bem um recadinho não, é sempre mais uma constatação. Quando eu falo isso, eu tô falando da minha pessoa, né? E que não abrange tão só a mim, de novo, né? É no coletivo e pelo coletivo, né? Assim, eu ontem estive num lugar, fui fazer um determinado exame e caminhando, né, pela rua para encontrar o local e de repente umas jovens, né, umas adolescentes assim, uma faixa etária de 16 anos, né, pessoas, né, que olharam, apontaram e riram, olhando para mim, até porque isso não foi a primeira vez. Aí que algumas vezes as pessoas dizem assim, ah, isso é mimimi, nada a ver, as pessoas têm olhos para olhar, e o bom, se riram de você, riram para você, não riram, quer dizer, de você. Será, gente? Aí eu penso, que graça tem em rir ou rir, sorrir de alguém, de como aquela pessoa aparenta ser, né, ou estar, seja da cor que for, gênero que for, se tem cabelo, não tem cabelo, né? E isso realmente impacta, né? Porque as pessoas falam, não, isso não é besteira, nada demais isso, que isso? Cada vez mais eu vou me conscientizando que é necessário, sabe? É uma necessidade mesmo social estarmos falando e repetindo e levando para esses jovens, né, para as crianças que serão adultos, né, porque há adultos também assim, né, que olham para as pessoas, que se não está com determinada roupa, ela não está em determinado grupo, né, vão fazendo as distinções segundo os seus critérios. E isso realmente é desagradável, muito desagradável. Eu penso assim, né? E para quem vivencia, é mais ainda, porque quando eu vejo a questão do racismo, seja do tipo que for, né, estrutural ou não, o que for, os preconceitos, né, os conceitos preconcebidos, né, quem não? E quantas vezes a gente precisa desconstruir, né, os conceitos e os preconceitos que nós, no decorrer da vida, nós fomos aprendendo, né, ouvindo, vivenciando, vendo, e o trabalhoso que é, né? Mas também o quanto é gratificante a gente descobrir que aquilo já não faz mais sentido. Rir do outro, falar determinadas coisas que só alegra quem fala, mas quem ouve não. E às vezes até a pessoa ri, né? A gente ri achando que é uma coisa legal para fazer aquela coisa do bonito, bem na fita, ser aceito, para não ser chamado de mimimi, ou então dramática, ou então, como é que é? Muito melindroso, melindrosa. Não é, gente, não é mesmo, né? Então, assim, estejamos atentos, sabe? Muito atentos mesmo aos nossos olhares, né? Olhemos para as pessoas, para as crianças, né? Quantos casos e casos e casos que a gente vê, o quanto que falta bom senso, educação, respeito, empatia, muito, né? De olhar, olhe, né? Mas eu não sei o que tanto escandaliza olhar para a pessoa que ou está numa cadeira de roda, ou síndrome de Down, o autista, o negro, o branco, o amarelo, o azul, né? Eu não entendo. Ou entendo, né? Que cada sua cabeça, suas sentenças, né? Mas que também tudo que a gente aprendeu ou aprendeu, a gente pode transformar. Isso, né, a gente vai aprendendo no decorrer da vida, né? Falando por mim também, muita coisa ainda tenho muito que aprender. Com muitas pessoas, já aprendi um pouquinho, mas preciso aprender muito mesmo. Mas uma coisa é muito importante, é aquela
fala que a gente vai repetindo, né? Não façais ao outro aquilo que não gostaria que fizesse. Esse olhar, o nosso olhar, muitas das vezes fala mais do que 1000 palavras, qualquer palavrinha. E a gente observa o quanto há pessoas, sim, né, que estão chateadas com elas e querem chatear outra, não sei, por maldade, né, alguma coisa assim, mal resolvida consigo, ou, né, então é estima alta? Não é, é perverso mesmo. Rir do outro, achar graça com uma coisa que não tem graça, né? Se for para rir, eu que rio, eu que vou sorrir. Agora o outro ficar rindo, te ver na rua, você vai sentar no local, ninguém senta do seu lado, ou uma ou outra pessoa não senta porque, né? Ah, ignorância, falta de conhecimento, então vai conhecer. Mas antes disso, se desconhece, não sabe o que é e tem medo, né? Tudo bem, eu penso assim, tudo bem, mas seja educado, seja mais amoroso, seja discreto, não seja incisivo de estar olhando e cutucando ou filmando também a pessoa, fotografando a pessoa e achando bonito, porque não é. Então eu tô falando isso porque eu já passei isso na juventude, né? E passo também agora, sabe? E eu não tenho problema em dizer do que eu apresento, que tem lupus, se estou com cabelo ou não com cabelo, se cai cabelo, o que for. Não, isso aí eu não tenho problema. A minha situação não é problema, é tentar falar com essas pessoas para respeitar. Porque enquanto vós estiver e aonde eu estiver, que eu vejo alguém fazendo essas gracinhas, seja comigo, com a minha pessoa, ou com qualquer outra pessoa, eu delicadamente chego, quando possível, eu chego próximo e falo, né? Qual é o motivo da graça, né? Qual é? Eu fiz isso há pouco tempo, né? Tava num shopping aí, foi ano passado, acho que é retrasado, e mais uma vez uma jovem, né? Essa devia ter uns 13 anos ou 14, mas até maior do que eu, né? Porque eu sou baixinha, minha estatura é baixa. Aí ela ficou assim, olhando, catucando, acho que a avó, que ela tinha chamado de vó, e falando ali, assim, próximo à minha pessoa, e ria e virava para me olhar e para rir, virava para me olhar e para rir, eu já, né? Falei, será que tá me conhecendo de algum lugar, né? Vou até ali. Então eu levantei, cheguei pertinho dela e falei, oi, você me conhece? Não, conheço não. Falei, não conhece não. Então por que de você estar olhando para mim, sinalizando para mim, rindo, virando e olhando, falando para sua avó, apontando, me olhando e fazendo isso? Qual o motivo da graça? Não tem graça, não há graça, né? Aonde há dor, aonde foi dor, ou que onde o outro não está ali para estar te divertindo por uma coisa que muito lhe fez sofrer. Ou que se não fizesse, se é diferente, eu podia ter um olho aqui, 2 olhos aqui, ou não ter um olho, ficar assim, o que fosse. Qual o motivo? Rir do quê? Prestar atenção, né? Porque a gente vai vendo a criação, o que a gente está passando para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, né? Para os nossos amigos, aqueles que estão em volta de nós, e até para nós mesmos, tá revendo as nossas questões. O que é que a gente está fazendo com tudo isso, com que a gente aprende, né? Ou com que a gente vivencia. Eu vou esperar ter alguma coisa para poder eu conhecer a isso, né? Eu vejo que não, mas algumas vezes, às vezes é até necessário, né? Para sentir na pele. Não, né? A gente já sente na pele de olhar alguém sofrer, porque não traz alegria. Aquilo que foi dor para o outro, que pode não ser uma dor agora, mas que tem cicatrizes, não é motivo de graça, de alegria. Para quem? Para quem? Então, assim, estou falando aqui, porque me faz bem também falar, né? Porque é como se eu estou aqui me vendo aqui num espelho aqui assim, né? E agradecendo, né? Assim, a Deus, aos amigos que tenho, às pessoas que conheço e que muito me auxiliaram e me ajudaram, né, nessas passagens mesmo de me deparar com essas situações. E eu entendo, né? Eu entendo quando cada um de mães
que têm filhos especiais, né? E trazem as suas falas do que elas sentem, que às vezes até dentro da família não os aceitam. Ah, não traz aquela criança não, que ela é muito bagunceirinha, ela não sei o quê, fica lá né, tem uns trejeitos, cada um vai dando uma classificação, um adjetivo lá para a questão, sem pensar que aquela mãe tem aquele filho, aquela criança, só quer brincar, e que faz parte do contexto da vida. Qual é? Vai ver os diferentes, né? Os diferentes assim, os estranhos, sejamos os nós, os outros, o que for. Porque quem disse que tem que ser igual? E mesmo que dissesse, tá escrito, carimbado aonde? Gente, poxa, são coisas assim, tão simples, sabe? Que eu tenho me deparado muito, muito mesmo. E assim, coisas que eu já, sabe? Tipo assim, não tô nem aí. Quero mais que olhe, que veja, né? Eu quero é ficar bem, tanto emocionalmente, né? E fisicamente, buscar cada vez mais. Mas, como eu comecei ali no início, que eu disse, quando a minha fala não é só para mim ou da minha pessoa, não, né? Que vivencia ou que vivenciou, não. É uma fala coletiva. De você entrar em determinados lugares, as pessoas estarem te seguindo, olham para tua roupa e já te faz como é que é? Um backup, não é isso? Sei lá, já sabe tudo de você, te decreta ali, faz um decreto da tua pessoa, uma anamnese, né? Já resume tudo do que você seja diante daquilo que o outro está vendo. E nos olhos de cada um, a gente não tem controle. Cada um vai ver o que quer e pronto. O que eu estou dizendo aqui é o respeito. Eu não exijo o respeito de ninguém, porque cada um dá o que tem, né? Isso nós sabemos. Mas eu me vejo no direito de estar me colocando diante das situações. Não sou uma pessoa de estar indo lá, bater boca, ficar xingando, aquela coisa toda. Só se for preciso, né? Então também, né? Que eu também me destempero, né? O tempero fica meio bagunçado. Mas é muito mais da minha pessoa, chegar próximo da pessoa e conversar com a pessoa, né? Falar com aquele responsável, falar com a pessoa ali, conversar baixinho ali no ouvido, sabe? Conversar e falar. Porque se fazer assim, eu tô vendo, eu tô ouvindo. Antes eu fingia que não via, que não tava vendo nada. Não é nada não tem nada não. Tem sim. E me incomoda sim, muito. Me incomoda a minha pessoa assim, sabe? Entendeu? Quer saber o que é que a pessoa tem? Vem, me pergunta, que eu vou falar. Vou tentar explicar aquilo que eu aprendi nesse decorrer da minha vida, desde os 18 anos até agora, os 64. Eu vou estar dizendo, né? Vou estar orientando, indicando lugares para estar vendo, né? O que eu tomo, o que eu tomei, internação, aquilo tudo, né? Os tratamentos que tem agora. Eu vou estar falando isso, sabe? Agora ficar pegando o celular para filmar a pessoa, fotografar a pessoa. Gente, que isso? Que é isso? Sabe? Que é isso? Aonde que a gente tá? Aqui. Somos nós, né? Então, cada um de nós, o que eu tô falando aqui, eu tô falando, como eu já disse, para mim e para todos, né? E para todos assim, pra gente estar se olhando, se revendo, que tudo começa em nós. Tudo começa em nós, não é no outro, né? Então, assim, o que o outro olha, o que o outro vê, é dele. Mas aquilo que ele está fazendo, que está chegando a mim, se está me incomodando, eu preciso estar revendo isso. Muito bem. Então, qual é a atitude que eu vou ter? Cada um vai ter a sua atitude. A minha algumas vezes, é chegar e perguntar e esclarecer alguma coisa, dar uma palavrinha só assim, sucinta, sabe? E pronto. E outras vezes não, de conversar, ficar conversando e até dali sair um diálogo legal, um bate-papo legal, né? Quando possível. Se não, né? Tem outros que só bye bye e pronto. Ou dou aquela olhada assim, ó. Nem sei se adianta muito, gente, mas eu faço, né? Porque realmente, né, gente? Então é assim, né? Que a gente cada vez mais olha pro outro e vendo nele uma pessoa também, um semelhante, né?
que também sente, que também chora, que também ri, que também fica zangada, fica pé da vida, tudo isso. Que só quer viver, todos nós. Todo mundo tem o mesmo objetivo, ser feliz, né? E, né, através daquilo que a gente passa, está nos fazendo feliz e também não ser empecilho da vida do outro e não também, que eu fico pensando, de dificultar a caminhada do outro com as minhas atitudes, com a minha fala, né? Porque muitas das vezes falo também na minha pessoa. Estou dizendo que eu não já falei coisas que falei só rosinha, florzinha, não, entendeu? Não, sou ser humano, é isso aqui. É o que pode, é um processo, é um trabalho contínuo, constante, assim. Para perfeição? Não sou perfeita, nem acredito em alguém perfeito, né? Então, é mais para a gente estar fazendo o trabalho de conscientização individual, para chegar até no coletivo, né? Para poder a convivência estar melhor e para que a gente também se trabalhe, né? Eu falo assim, da minha pessoa que busque ajuda psicológica, aquela coisa toda, se conheça, se trabalhe, para poder aquela atitude do outro não interferir tanto e nem me abalar tanto, né? Mas, como eu disse, hoje eu não me abalo tanto, né? Eu fico até um pouco assim, chateada, assim, um pouco indignada, assim, né? Igual o Gil do Vigor, indignada. Mas não, fico chateada assim, mas como eu disse, nada que me vai tirar o sono, não. Né? Não vai tirar, vai me deixar coisa, não. Eu só vou tentar fazer alguma coisa no sentido de falar, esclarecer, né? Porque eu fico olhando gente que tanto fica me olhando. Que isso? Né? Se for para fazer a felicidade, né? Vou passar a fazer parte dos, como é que é? Doutores da alegria, não é mesmo? Porque se for para isso, né, para fazer as crianças sorrirem, levar alegria, esse é muito bom. Agora você tá ali andando na rua, vivenciando o seu dia a dia, seja onde for, você se depara com essas situações, então a gente precisa mesmo estar se esclarecendo, sabe? Conhecimento nunca é demais, saber o que é, o que não é, mesmo que não saiba, respeite. Não tem o que falar de bom, não fale, nem olhe. Deu uma olhadinha, vira pro outro lado, entendeu? Para poder não estar ferindo o outro, porque de alguma forma vai fazer mal sim pro outro, tá bom, gente? É só o desabafo meu, tá bom? Um beijo, valeu.